A Batalha da Floresta de Teutoburgo, também conhecida como Batalha de Varo, ocorreu em 9 d.C., quando uma combinação de forças germânicas aniquilou um exército romano composto por 3 legiões, incluindo 3 esquadrões de cavalaria e 6 coortes de tropas auxiliares. Como alguns soldados devem ter sido deixados para defender os acampamentos de verão, o exército provavelmente tinha de 10.000 a 15.000 homens, aproximadamente de 8 a 10% do total do exército romano. As fontes não mencionam o tamanho do exército germânico na famosa batalha. Com base no tamanho da bacia hidrográfica e no fato de que o Armínio não foi capaz de recrutar todos os chefes tribais, é provável que os germanos estivessem em números muito menor, talvez numa proporção de 1 para 2. 7 anos após a batalha, os romanos enviaram Germânico para vingar a morte de seus companheiros. Ainda assim, a batalha teve um impacto decisivo em longo prazo. Os romanos nunca consolidaram o domínio na Germânia interior, a terra ao leste do Reno. Em vez disso, a fronteira romana consolidou-se ao longo do Reno. Mais tarde, após o século XVI, a batalha alimentou a imaginação de incontestáveis comandantes militares e sua crença no que uma batalha decisiva pode assegurar em termos de glória e ganhos políticos. No livro Os Comentários sobre a Guerra Gálica, de Júlio César, mostra como César, em 55 a.C., construiu 2 pontes através do rio Reno e conduziu o seu exército a fim de confrontar os germanos pela primeira vez em sua terra natal. Nos 60 anos seguintes, isso desencadeou uma guerra generalizada na parte noroeste da atual Alemanha, na região entre os rios Reno e Weser, de modo que os confrontos penetrassem até o rio Elba. Quão longe exatamente os romanos conseguiram avançar na Germânia interior é ainda debatido. No entanto, os restos de vários acampamentos romanos, registrados arqueologicamente terra adentro até o forte romano em Barkhausen, em Porta Westfálica, indicam o quão longe os romanos chegaram sob a liderança de Tibério, entre 9 e 7 a.C. Segundo todos os relatos, os romanos depois se estabeleceram para colonizar e romanizar a região. Para esse objetivo, Públio Quintilo Varo foi nomeado governador da Germânia em 7 d.C. Sob seu comando estavam 3 legiões. Em setembro do ano 9, Varo desmontou o seu acampamento de verão e marchou com seu exército para passar o inverno em Xanten, ou Mainz. A história depois nos conta que Varo recebeu de Armínio informações de que uma rebelião estava crescendo ao leste do Reno. Armínio era filho de um proeminente chefe tribal germânico, mas teve de passar a sua infância em Roma como refém. Lá ele não só havia recebido educação militar, como também havia obtido cidadania romana. Por sua capacidade, ele havia obtido o grau de cavaleiro, assim como um posto de líder de esquadrão do exército de Varo. Posteriormente, ficou claro que Armínio, embora servisse como um elo entre os romanos e os germanos, havia conspirado contra os romanos recrutando apoio e soldados de inúmeros chefes tribais germânicos. Nós sabemos por meio de escavações arqueológicas em Calcrise que o ataque havia sido cuidadosamente preparado durante o verão. Portanto, Armínio não estava liderando uma rebelião aleatória, mas um ataque engenhosamente planejado contra o exército romano estacionado junto ao Baixo Reno. Chegando o mês de setembro, historiadores romanos nos contam que quando Armínio deu a Varo a falsa informação, Varo foi induzido a fazer um desvio pelo campo de batalha pré-selecionado e preparado por Armínio. Os historiadores também nos contam que Segestes, o padrasto romano de Armínio, alertou Varo. Infelizmente, o comandante romano menosprezou o alerta e marchou com suas legiões rumo à total aniquilação. Embora a história da Batalha de Teutoburgo fosse conhecida desde a antiguidade, não lhe foi concedida uma tal importância até 1470, quando a descrição de Tácito foi descoberta e impressa em Veneza pela primeira vez.
Entretanto, a localização exata do campo de batalha continuou a ser um enigma por mais de 500 anos, até que o arqueólogo amador, o Major Tony Clun, após um dia bem sucedido com seu detector de metais, se encontrasse com o arqueólogo-chefe em Osnabrück, Wolfgang Schutter. Baseando-se no escrito do historiador do século XIX, Theodor Mommsen, eles começaram a investigar sistematicamente uma área ao norte das colinas em Inhen, na Baixa Saxônia, mais precisamente em Kalkreis. Formalmente, a área havia sido considerada um deserto arqueológico porque camponeses haviam usado uma técnica especial quando araram a terra. Com o intuito de fertilizar os seus campos, eles cortaram blocos de grama para usar como cama para o rebanho no inverno. Chegada a primavera, esse adubo seria espalhado pelos campos, que seriam intensamente cultivados, criando uma camada sobre a outra. Isso significa que o terreno dos romanos estava coberto, às vezes por 1 metro ou até 5,5 metros de solo agrícola. Até a introdução da aragem profunda, os fazendeiros podiam encontrar uma moeda em comum, mas não mais do que isso. Hoje nós sabemos que o terreno estava de fato coberto por povoados, aldeias e pequenos vilarejos. Ao mesmo tempo, mais e mais moedas foram encontradas, intrigando arqueológicos e historiadores. Mas como é que todas essas moedas foram encontradas e, além disso, como eram datadas do período do governo de Varo? Quando os detectores de metal também descobriram projéteis de chumbo, isso levou às primeiras escavações arqueológicas em 1989. Hoje, pouquíssimos arqueólogos ou historiadores duvidam de que a Batalha de Teutoburgo ocorreu num estreito corredor de terra entre as charnecas ao norte, interior montanhoso e o enflorestado ao sul. Em geral, acredita-se que Varo estava conduzindo o seu exército para o oeste. Isso se baseia na distribuição dos achados arqueológicos que contam uma história de um exército que se desintegrava lentamente enquanto se movia nessa direção. Quando ele chegou às colinas de Inhen, ele foi obrigado a contornar o cume montanhoso ao sudoeste e as úmidas e intratáveis charnecas ao norte. Olhando-se um mapa, fica fácil ver como o terreno literalmente o pressionou a estender a linha de marcha. A arqueologia mostrou que o ataque ocorreu ao longo de uma estreita passagem de 15 a 20 quilômetros, aproximadamente, que ele tomou a forma de uma batalha num desfiladeiro. Em geral, acredita-se que os guerreiros germânicos, escondidos nas florestas, inicialmente atacaram por cima a retaguarda e os flancos do exército romano, arremessando lanças e projéteis de chumbo contra os inimigos. Tais táticas basicamente impediram os romanos de entrar nas suas clássicas formações de batalha. Além disso, é provável que os soldados experientes tenham se misturado com as tropas auxiliares em fuga, tornando a estratégia de ataque das forças germânicas gradualmente mais fácil. Por fim, talvez valha a pena especular se essa forma de guerrear era também mais adequada a um exército que provavelmente consistia em bandos fraternos, no qual cada era liderado por seu próprio líder ou chefe tribal. Mobilizando suas tropas em grupos de guerrilha, Armínio talvez conseguisse forjar uma frente unida sem se arriscar a um conflito interno. Mais para baixo, na linha em Obereste, os germanos haviam erigido uma longa muralha defensiva de 400 metros antes da batalha. Fazendo zigue-zague através do terreno, ela se assemelha a um bastião pós-medieval. Com uma drenagem atrás e uma paliçada na frente, ela atesta o plano e as preparações cuidadosas que Armínio e os seus chefes tribais companheiros haviam investido na emboscada. Aqui, uma batalha mais intensa parece ter ocorrido, assim que os guerreiros germânicos liderados por Armínio partiram para o golpe final. Porém, contínuas escavações arqueológicas na área tornam provável que o nosso conhecimento de como a operação exatamente ocorreu nos leve a novas conclusões. Um elemento, porém, dificilmente se fundamenta. Tácito relatou que uma das razões pelas quais os germanos venceram naquele dia foi que as cordas dos arcos romanos estavam encharcadas pela chuva e que, portanto,
tal arma se mostrou inútil. Escavações arqueológicas no lugar descobriram mais de 1.500 moedas romanas e 6.000 achados. Quase todos eles são peças fragmentárias do equipamento militar romano, como pregos de calçados, pedaços de cota de malha, cintos, placas e broches, assim como fragmentos de equipamentos auxiliares. É óbvio também que os guerreiros germânicos cuidadosamente cataram os restos em busca de alguma outra coisa útil. Por isso, apenas um fragmento da lâmina de uma espada romana foi encontrada, enquanto numerosas bainhas foram descartadas depois de terem retirado o seu metal. Tal foi o destino também de uma impressionante quantidade de escudos, dos quais cuidadosamente se retiraram as bossas e os outros metais. Esses atos indicam que os guerreiros germânicos preferiam outros tipos de armas, os seus escudos especiais e diferentes espadas. É altamente provável que as curtas espadas romanas e os seus dardos encontrados no campo de batalha tenham sido desmantelados e que o metal tenha sido reutilizado por armeiros germânicos. Um achado especial tornou-se ícone no campo de batalha em Calcris, a máscara de prata de um oficial romano. Aparentemente, parte da muralha caiu sobre ela e sobre alguns outros equipamentos, escondendo-os do olhar de saqueadores após a batalha, preservando-os para nós até os dias de hoje. Conforme o relato depois por historiadores antigos, a batalha culminou na total aniquilação dos soldados romanos. Foi dito que Varo caiu sobre a sua própria espada, enquanto os vencedores tomaram as valiosas águias das legiões romanas como sinais visíveis do seu triunfo. Apenas 2 delas foram recuperadas, e isso 7 anos depois. Os números das legiões nunca mais foram usados de novo, em memória às legiões perdidas. 5 anos depois, o Senado romano nomeou Germânico como comandante das forças militares na Germânia Interior. Tal medida culminou numa campanha entre o ano de 14 e 16, durante a qual ela obteve com sucesso uma terrível vingança contra os germanos, seriamente rechaçando o exército de Armínio e recuperando 2 das 3 águias perdidas. Ele também conseguiu curar, de certa forma, o trauma ao assegurar o enterro dos soldados romanos, cujos cadáveres haviam sido deixados para apodrecerem no campo de batalha. Tácito escreve: quando o comandante romano Germânico visitou o lugar da batalha, ele ordenou que os restos físicos dos soldados fossem reunidos e enterrados em covas. Arqueólogos mostram que os ossos e os crânios encontrados nessas covas ficaram nos campos por vários anos, antes de serem enterrados. No entanto, o Germânico não conseguiu converter tais vitórias numa dominação duradoura da região. A conclusão dessa batalha é que ela representou não apenas um marco na resistência germânica contra o domínio romano, mas também um ponto de inflexão na história militar de Roma. A vitória das tribos germânicas reforçou a ideia de que as fronteiras do Império Romano, mesmo sendo vastas e poderosas, não eram impenetráveis e que a resistência das tribos locais podia ser eficaz. Além disso, a Batalha de Teutoburgo marcou o início de uma longa relação de adversidade entre Roma e as tribos germânicas, cujos reflexos se estenderiam por séculos. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos.